Muito bem, já estamos de volta. Esse é o canal 55, o nosso canal analógico da TV Unifev. E também você está nos acompanhando pelo 53.1, o nosso canal digital. Falando direto do Labim, hoje conversando bastante aqui sobre um tema de grande interesse. Como utilizar de forma saudável, como ter uma vida digital saudável, mais importante ainda. Não só como utilizar os aparatos e as informações, mas também como ter uma vida digital saudável. Conosco aqui o professor mestre Anderson Bensal Indalécio. E eu não vou de novo abordar, senão a gente perde tempo se eu ler todo o teu currículo aqui, a gente perde tempo de avançar com o tema. Mas, em sua opinião, Anderson, como nós podemos problematizar a relação ao acesso facilitado das pessoas às informações? Existe uma linha de pesquisa nos Estados Unidos, a precursora é a estudiosa Dana Boyd. Ela faz uma analogia sobre o acesso à informação por meio das novas tecnologias com a alimentação. Ela fala assim, muitas pessoas, durante a evolução, a gente não teve muito acesso a alimentos ricos em açúcar e gordura. Hoje a gente tem por meio da industrialização dos alimentos. Sim. Mas nos primórdios não existia. Então o corpo do homem se adaptou para buscar essa fonte de alimento. Por isso que a gente gosta tanto Perfeito. de doces e alimentos gordurosos. A mesma questão é em relação à informação. Os homens, eles gostam de fofocas, de conteúdo inadequado, humilhante, violência, pornografia. Esse tipo de informação é o que chama a atenção. E quando você tem acesso a esse tipo de informação, você logo focaliza naquilo. Né? Sim, sim. Então, é uma questão evolucionária nisso. Então, ela fala o seguinte, a gente precisa ter um senso crítico para ter uma alimentação saudável em relação à informação. Né? Então, você saber distinguir o que é saudável, então, mesmo como alimentos saudáveis, né? Não são os mais gostosos, talvez, as informações que vão trazer benefício para a tua vida não são aquelas que te deixam em espanto, né? Que essas informações que têm um contexto vulgar. Tá? Então, ela faz essa analogia, eu acho incrível. Muito bom, né? muito bom. Um outro contexto. Existe um termo na medicina chamado iatrogenia. O que é iatrogenia? Mesmo com os esforços médicos, o que ele faz traz malefícios para o paciente. Tá? Alguns autores falam que a mídia ela tá interessada em levar notícias, levar informação a maior número de pessoas, mas isso pode ser um processo iatrogênico. Aquele volume gigantesco de informação, às vezes pouco contextualizada, pode trazer malefícios para quem acessa. Sem dúvida. Então, sem dúvida. Eu achei fantástico esse termo também. Muita gente até hoje comenta, e eu tenho presenciado bastante isso, que os noticiários, por exemplo, da manhã, quando eles estão sobrecarregados de violência, de atrocidades, né, o que acontece? A pessoa parece que já começa o dia com mal-estar. Então, muitos dizem, olha, nem estou assistindo mais telejornal da manhã, Verdade. porque acaba me fazendo mal. Ou seja, é uma carga excessiva de violência que é transferida para a vida da pessoa que acaba de acordar num ambiente familiar seguro. Né? De repente aquilo invade a casa dele, ele toma consciência daquilo e fica até com receio de como vai ser o dia dele saindo dali. Né? Então eu acho que realmente é preciso dosar, até porque tem muita coisa boa acontecendo também. Claro. E porque, às vezes, só a notícia negativa, violência, é que atraem a atenção das pessoas ou que são escolhidas pelos articulistas, pelos jornalistas. Se está em evidência é porque tem audiência. Sim. Né? Pega o índice de audiência de programas como Cidade Alerta, como aqueles programas sensacionalistas. É porque as pessoas realmente querem acessar esse tipo de informação. Claro. É a analogia que a Dana Boyd faz com a alimentação. Né? O que às vezes não é saudável, é o que as pessoas mais buscam. Né? Então, pode perceber, né, o que aconteceu com o vídeo da autópsia do cantor Cristiano Araújo. Recentemente, o ator global faleceu nadando lá no rio, né, e saiu foto de uma pessoa que não era ele, na verdade, mas isso viralizou nas redes sociais. Uma pessoa que foi retirada de um rio e tiraram foto e falaram que era ele, né, uma pessoa afogada. Então, isso é uma coisa incrível, como viraliza, né? E no mesmo instante está em todos os lugares, por conta das redes sociais. Então as pessoas querem isso, né? Muitas vezes a gente já recebeu no grupo do WhatsApp uma foto de alguém que sofreu um acidente,
pessoas mortas. Isso já aconteceu comigo e com muitas pessoas que eu conheço, né? Então isso é lastimável, né? E as pessoas têm que ter esse senso crítico de saber, né? A gente tem ferramentas incríveis nas mãos, acessar, né, conteúdos saudáveis, de qualidade. Muito bom. Senão a gente entra nesse contexto para alimentar esse processo iatrogênico, né, de o que a gente produz traz malefício para nós mesmos e para a sociedade com que a gente vive. Muito bom, muito boa reflexão. Quais as armadilhas nós podemos encontrar nesse universo informatizado e digital? Neurocientistas às vezes falam que a gente tem um neurotransmissor chamado dopamina. É um neurotransmissor importantíssimo para a formação da nossa memória, para nossa sensação de prazer em relação à recompensa de algo. Né? É importantíssimo para a nossa vida. Para você ter uma noção, os camundongos laboratórios, se é impedida a produção de dopamina no cérebro desses camundongos, eles perdem a vontade de comer e eles morrem. Né? Então, quando a gente pratica exercício físico, a gente produz serotonina e dopamina. Quando a gente... altos índices de dopamina são encontrados no cérebro de pessoas viciadas em cocaína. Só para você ter uma dimensão, né, de qualidade e mais acesso a coisas inadequadas favorece a produção desse neurotransmissor. Quando a gente está em voga hoje o Pokémon Go. Quando os meninos lá, né, o pessoal caça Pokémon, captura vários Pokémons, ou Candy Crush, né, um joguinho que muitas pessoas ficaram viciadas, ou Fazenda Feliz, as recompensas que você ganha, né? Tudo isso relacionado ao jogo, ou as curtidas que você recebe no Facebook, compartilhamento, comentários, isso tudo dispara, né, essa questão de produção de dopamina. Então você sente uma sensação de prazer, né, nesse mecanismo dos jogos e também das redes sociais, né? Então é uma das armadilhas. A gente tem que ter, lógico, momentos para entretenimento, mas tem que ter muito cuidado, senão a diversão pode virar uma compulsão. Né? E a gente vê muitos países no mundo, inclusive no Brasil, a gente vê várias clínicas especializadas para descontaminar pessoas das mídias sociais, principalmente de jogos. Né? São então, patologias, né, que estão associadas aí a essas ferramentas tecnológicas. Uma outra armadilha, as pessoas não sabem buscar informações no Google. Elas jogam a informação no Google, uma pergunta, e acham que as primeiras páginas que aparecem, que normalmente são patrocinadas, traz a verdade, e não é. Então, nas minhas palestras eu faço um exercício, é muito interessante, e a gente detecta isso. As pessoas não sabem pesquisar no Google para ter contato com as informações reais, né? Acham que o que encontra, às vezes, na Wikipédia é só aquilo. E é toda a profundeza de conhecimentos que advém daquilo, a pessoa não toma consciência, apenas o que é superficial. Isso é muito perigoso, né? Principalmente os jovens, né? Eles são muito... rápidos em acesso à informação, mas eles perdem profundidade. Existe um filme que foi lançado no ano passado por Hollywood, chegou no Brasil, as pessoas encontram facilmente nas locadoras, né, chamado Um Senhor Estagiário. É fantástico, mostra exatamente a relação de diferentes gerações convivendo no mercado de trabalho. Né? Um estagiário de 70 anos de idade trabalhando com a patroa dele, né, a chefe dele é uma nativa digital, toda conectada, né? Então essa relação é uma dica de que as pessoas tenham acesso a esse filme e reflitam sobre essa relação, né? Outro perigo, outra armadilha são os blogs radicais, as farsas, né? Existem vários, sensacionalista.com.br e farsas.com.br. Se você jogar no Google, né, por exemplo, o mito do homem chegar à lua, ou Dilma terrorista, você colocar coisa assim, você vai aparecer vários sites que trazem toda uma tese argumentada e provas, né, sobre algumas coisas que realmente não existiram. Então temos que ter muito cuidado em relação a isso. E por fim, uma das armadilhas que isso aqui é muito atrativo para a gente, né, as tecnologias. O que está acontecendo? Os pais de crianças pequenas, né, a criança ela forma muitos valores morais, né, muitos comportamentos nos 3 primeiros anos de vida. A partir do momento que um deles principalmente é a empatia. A empatia é formada nos olhos nos olhos. Né? A partir do momento que os pais dedicam seus olhos aqui, uma tela de 6 polegadas, né, que mensagem você está passando para seu filho, né, em relação a isso? Né? Qual tipo de empatia você está passando para ele? Então é isso que a gente... E parâmetros, né? Porque ele vai dizer assim, qual a importância que eu tenho para o meu pai e para minha mãe. Exatamente.
Então ele vai começar a copiar, porque crianças... Alguns vão dizer assim, nossa, eu queria ser uma telinha de 6 polegadas para ter atenção. Então, as crianças hoje já estão com os instrumentos nas mãos, porque os pais falam, né, eles dão sossego quando eles estão jogando, né? Então isso é muito perigoso, né? Claro. Isso atrapalha o sono da criança, estimula de uma forma, às vezes, inadequada o cérebro das crianças. Então, são várias armadilhas. Se você não tiver um pensamento reflexivo sobre a ferramenta na sua vida, isso pode trazer muitos danos. E as patologias? Vamos falar um pouco sobre elas. Estão associadas aí a essas questões todas, né? O DSM, que é a Bíblia da Psiquiatria, né? DSM-5, que é um manual onde traz todas as patologias, não traz ainda, mas isso vai mudar em breve, né? Com certeza, não traz ainda um segmento que trata especificamente de problemas relacionados às novas tecnologias. Eles tratam isso dentro de um tópico chamado jogos de azar, que eles falam que o mesmo mecanismo de interação em relação ao problemas psiquiátricos surgem daí. Então a gente tem algumas patologias relacionadas à depressão, a comportamento narcisista, antissocial, né, problemas, algumas doenças, né, que estão surgindo agora. Por exemplo, a porofobia. Quando uma pessoa sente angústia, quando está numa roda de amigos, conversando, e ela não está atualizada sobre assuntos do momento, por exemplo. Então, é essa angústia. A síndrome da vibração fantasma. Quem nunca sentiu o celular vibrar na ânsia de receber uma mensagem, uma ligação, né, sentiu o bolso vibrar, mas na verdade não vibrou. Então, muitas pessoas que eu converso falam que já sentiu isso, né? E as pesquisas mostram mais de 90% já tiveram essa sensação, né? 83% dos brasileiros eles sentem mudança no comportamento ao lembrar que esqueceu o seu smartphone em casa, seu celular em casa. Chama nomofobia, essa patologia, né? Angústia, agressividade, nervosismo, ao lembrar que não trouxe o seu smartphone, né? Esqueceu ele em casa. Né? 35% checam seu celular a cada 10 minutos ou menos. Né? Uma criança hoje, o Dr. Augusto Cury fala sobre a síndrome do pensamento acelerado. Muitas pessoas confundem com hiperatividade. As crianças hoje são hiperativas, né? Querem dar Ritalina para todas as crianças, mas na verdade não. Toda essa interação com a informação de uma forma desmedida está mudando o comportamento das crianças. Né? Hoje uma criança de 7 anos de idade já recebeu maior volume de informação do que um imperador romano no auge do império. Então, imagina isso em pouco tempo de vida, né? Com certeza vai mudar. Sem dúvida. Então gera ansiedade, gera uma série de comportamentos que podem ser prejudiciais para a vida da pessoa. Sem dúvida, muito bacana. O Anderson, eu vi que você trouxe aqui uma série de livros. Isso. Né? Eu gostaria que você desse essas dicas de leitura para que as pessoas que se interessarem, eles possam aprofundar seus conhecimentos sobre esse assunto. Marshall McLuhan, o meio de comunicação como extensões do homem. Então, pensar essa questão da ferramenta, como muda comportamento, como muda a sociedade, né? Principalmente a mídia. Né? É um livro da década de 60, mas muito atual em relação às suas reflexões. A Galáxia de Gutenberg, de Manuel Castells, para pensar, ter uma noção do que é a era da informação e todo esse contexto. É muito importante a gente ter essa dimensão. Um mestre nesse assunto, né? Exato. Pedro Burgos é um jornalista, ele, em determinado momento da vida dele, viu que ele estava viciado na tecnologia. Então ele compartilha nesse livro, né, Conectar-se ao que importa, um manual para a vida digital saudável, a experiência dele e dá dicas para as pessoas que se sentem ainda prisioneiras ao meio digital, né? É uma boa leitura sobre esse assunto. E o livro Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Século, que fala sobre a síndrome de um pensamento acelerado, tá, do Dr. Augusto Cury. Ele traz esse contexto, né, que eu compartilhei com vocês, como que as informações, em grande medida, não afetam a vida das pessoas. Existe um artigo científico também, as pessoas podem baixar da internet. O Google está nos tornando estúpidos. É uma questão que o Nicholas Carr, um estudioso norte-americano, traz com muitas reflexões para a gente pensar como que as tecnologias estão mudando nosso comportamento. Muito legal. Anderson, eu gostaria muito de agradecer você mais uma vez pela presença. A gente já está chegando ao final do programa. Você tem mais alguma? Eu só queria compartilhar, as pessoas que são interessadas pelo assunto, esse artista polonês,
Powell e Kuczynski, tem uma matéria no meu blog Mundo Nativo Digital. As pessoas tiveram contato, eu já acompanho a obra dele há um tempo, tá? Já tiveram contato com essa imagem que viralizou um tempo atrás, quando o surgimento do Pokémon, tá? Mas ele já trabalha há alguns anos sobre essa perspectiva de a gente ter um senso crítico sobre as tecnologias. Então legal. Essas imagens aqui, talvez as pessoas, né, jogando no Google você encontra, né, Powell Kuczynski, um artista polonês, como que às vezes as redes sociais faz com que a gente tenha aí comportamentos, né, que não são benéficos para a minha vida e para a vida em sociedade. Então, a gente tem que pensar nessa questão que a gente conversou sobre compartilhar atrocidades, né? Muito bacana. Então, a vida em família. Algumas dicas importantes que as pessoas tenham um senso crítico, tá? Sobre o uso da tecnologia e que possa priorizar o que é realmente importante para a vida delas. Família, amigos, trabalho, estudos. E o que é entretenimento a gente busca preencher, né, e não ser o foco da nossa vida. Muito legal. Anderson, como eu disse mais uma vez, obrigado pela sua presença, pela sua contribuição. Tenho certeza que com isso a gente vai ajudando os telespectadores a refletirem mais, né, e a procurarem viver essa relação com os meios digitais de uma forma mais saudável. Valeu mesmo pela presença. Muito obrigado. Agradeço a você também que de casa nos acompanhou. Tenha uma ótima semana. Na próxima, nos vemos novamente aqui no Empreender Tecnologias. Um abraço, até a próxima. Tchau.